18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite, 6 horas em ponto. Estamos juntos com você a partir de agora até às 7 da noite. E você que está ligado aí em 100,7, começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui é o espaço do jornalismo sério, com responsabilidade, feito especialmente para você ouvinte. Vamos juntos no melhor Mix até às 7. Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares. Karine Leão, boa noite, tudo bem? Quinta-feira já no clima, hein? É um quintou, né, galera? Quintou. Tá quintando. Tá ótimo. Muito boa noite pra você, Carlos Júnior. Boa noite pra você, sintonizado na programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com aquelas informações exclusivas, com as notícias realmente relevantes que você só acompanha aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia, hein? Estamos juntos até às 7 da noite. Cid Soares, boa noite. É um sextou antecipado, né? É um quintou. Né? Pois é, cara. Então hoje vai ser um dia legal, o clima está gostoso. Amy Lucian já está aqui. Fala, Amy Lucian. Também estou gostoso. Vamos começar a quinta-feira. Cabelinho cortadinho. Cabelinho cortadinho na régua. Olha só, galera. Você quer ir pro show do Whindersson? Você quer ir pro show do Whindersson Nunes? Vai ser dia 16, agora, né? Sábado, né, Karine? Exatamente. Lá na Arena Amadeu Teixeira. Então, temos um par de convite aqui. Vai ter hoje, vai ter amanhã. Comenta bastante, manda perguntas, fica de olho aqui no 18 horas, que daqui a pouco eu volto, né, Karine? Vamos nesse show, Karine. Bora. Exatamente. Bora, galera aí. Vamos todos. Beleza, Amy Lucian participa com a gente também do programa, o nosso diretor de jornalismo, Paulo Castro. Tudo bem, Paulo Castro? Tudo certo? Fala, PC, o cara dos 4 de ontem. Olha o meu sorriso. Olha aí. Felicidade aqui do homem. Campeão, porque empatou. A pessoa fica feliz porque o campeão do empate. Tá, empatou com o Flamengo. Tá feliz, tá certo, tá justo. Não, foi um jogão, para aí. Vamos lá. Foi. Dois timaços. Tem que dar esse moral aqui pro nosso Paulinho. Empatou com o Flamengo, que lindo, parabéns. Parabéns, Paulo. Empatou com o Flamengo, demais isso. Valeu, então. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, pessoal, e vai ser hoje, hein? Hoje acontece lá em Las Vegas, né? O Grammy Latino, que é 2019. O evento é liderado, inclusive, aí pelo espanhol Alejandro Sanz. Exatamente. Mas também vai ter a Anitta, gente. Thiago York concorrendo aí nas principais categorias. Thiago York concorre ao prêmio de canção do ano com Desconstrução. E a Anitta está no páreo aí para melhor álbum de música urbana com Kisses. O Grammy Latino também tem categorias específicas para vários estilos de música aqui do Brasil, nas quais concorre a dupla Ana Vitória, Pitty, Priscila Alcântara, Luan Santana, As Bahias e a Cozinheira Mineira. Tem lá, olha, Lineker, Os Caramelos, Mamundi, Marília Mendonça, Paula Fernandes, Monarco, Martinalha e Ana Canhas. Pra quem fica sua torcida? Olha aí. Olha, Ana Vitória. Ana Vitória. Pitty. E você? Não, Pitty já passou. Pitty também. Pitty. A Pitty merece. Ela merece Ana ou Vitória. você acha que pelo trabalho mesmo? Pelo trabalho, pela obra geral. Sim. Conjunto da obra? Brincadeira, né? Conjunto da obra. Anitta, conjunto da obra Anitta. Eu sei qual obra Ana que você Vitória gosta da começou Anitta, agora. tá, querido? Mas a Anitta tá bombando, gente. bombando, é isso aí, tá né? bombando, Valeu. tá Não, dessa aqui eu fico com a Ana Vitória. Então, Karine vamos já lá. até tá com a pipoca tudo preparado, né? Já Karine? encomendei. Encomendei pipocas. Tá tudo certinho já. Bacana, então, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Estamos juntos com você em 100,7 até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas do Amazonas apresentaram ação civil pública para obrigar o Estado a assumir a gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, que hoje está sob responsabilidade da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol. A ação é para proibir a descontinuidade dos serviços com o fim do contrato com a Unisol. A ação civil pública é contra a União, o Estado do Amazonas e a Fundação Universidade do Amazonas. A promotora de justiça, Silvia Cabral, disse que pela falta de providências para a transição da Unisol para o Estado, os serviços estão parando sistematicamente. Cirurgias cardíacas de urgência, vejam só, estão sendo reduzidas e os pacientes
estão esperando por mais tempo nas UTIs. A promotora denunciou ainda que serviços não pagos e que por isso, o hospital está um caos. Ela abre aspas. Pedimos da Justiça Federal que intervenha, porque hoje há ameaça de fechamento do hospital e precisamos evitar isso. Fecha aspas, disse a promotora de Justiça Silvana Cabral, da 58ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde. Bom, a ação dos órgãos de controle exige que a Fundação Universidade do Amazonas, a Unisol, e também o governo do estado iniciem imediatamente levantamentos, avaliações e prestações de contas para viabilizar a extinção legítima dos ajustes de cogestão hospitalar, com garantia de continuidade dos serviços e também dos pagamentos. Resta-nos dizer que todo dia tem uma bronca nova na área da saúde. O negócio tá feio, mano. E o governo do estado não se mostra, não tem vontade política para resolver nada. É necessária a intervenção dos ministérios públicos para forçar a tomar as medidas necessárias. Pois é, o pessoal aqui do Mano também tá assim assustado, Estão falando que tá cada vez pior esse caos na saúde. Estamos todos sofrendo com essa falha grande na saúde. E a redução poderia ser em qualquer outra área, menos na saúde. Estamos todos sofrendo por essa falha grande e a saúde realmente está triste. É uma triste realidade também no Brasil, E o que assusta ainda mais, Cid, é que, claro, as vidas estão em jogo. Não se vê aí uma ação efetiva para, não digo nem solucionar, mas para amenizar aí o sofrimento e o caos. E evitar aí o sofrimento de muita gente, de muitas famílias, é lógico. Bom, e com certeza não é, Karime Leão, Cid Soares, ouvinte 100,7, falta de dinheiro, A receita líquida do estado já é superior aí a 15 bilhões de reais e é muito dinheiro. O que falta é vontade política, sensibilidade com a dor do cidadão que está sofrendo todos os dias, constantemente, nos hospitais de Manaus. Falta antes de tudo vergonha na cara. Falta vergonha na cara de verdade, Principalmente dos nossos governantes que continuam andando aí em maus caminhos, preocupados com a próxima eleição, articulação política, e coloca o problema de saúde, que é grave, gravíssimo, até em quinto plano. Já deu, Já tá na hora de dizer chega, e a população realmente merece respeito, governador. 18 horas. Bom, e agora o assunto é concurso da SEDUC, tá? Isso porque os concursados que foram nomeados e convocados no mês passado temem perder o cargo conquistado por causa da demora no atendimento na Junta Médica do Estado. Quase 4 mil profissionais da educação foram chamados no último concurso e precisam passar pela Junta Médica para assumir o cargo e trabalhar a partir do próximo ano. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Temendo perder o cargo conquistado no concurso de 2018, a professora Marília Bastos, do município de Beruri, espera desde segunda-feira por uma vaga para avaliação dos exames de saúde. A gente não conseguiu vaga, não conseguiu acessar pelo sistema, que bugou, como disseram, e essa semana eles estavam fazendo agendamento aqui, mas aí desde então não conseguimos mais, aí só pelo sistema estou desde então tentando um agendamento. A dificuldade seria devido à Junta Médica do Estado contar apenas com 2 médicos para atenderem os mais de 3.700 professores e pedagogos que foram nomeados e convocados no mês passado. O prazo para a posse do cargo encerra no dia 19 de dezembro. E depois de diversas tentativas, o professor de matemática Nicolas Brabo conseguiu uma vaga para ser atendido em dezembro. Estava tentando fazer o agendamento, estava sem expectativa de conseguir porque zeravam muito rapidamente. E aí quando cheguei aqui já falaram que não teria condições, eu só seria atendido se eu tivesse feito o agendamento. E aí eu sentei tentando aqui, consegui fazer um agendamento finalmente. Segundo Rodrigo Raposo, presidente da Associação dos Concursados Públicos do Amazonas, por conta da falta de médico, novas vagas não estavam sendo disponibilizadas no site da Junta Médica, o que causou a aglomeração de diversos concursados na sede da Junta Médica do Estado desde a semana passada, todos com a esperança de conseguir atendimento. E essas pessoas, que eram mais ou menos 400 pessoas que estavam aqui com uma lista de quinta, sexta e segunda, as pessoas que conseguiram os agendamentos eram especificamente para esses 2 médicos. Acabou essas listas, a gente precisa abrir essas vagas no sistema, porque esses 3 novos médicos que chegaram, eles não estão sendo lotados no sistema porque tem essas listas. E quando tiver lista, não tem como abrir vaga no sistema. Volto com vocês. E o
Comércio reduz funcionamento no feriado de amanhã. Bancos não funcionam e apenas serviços essenciais vão estar disponíveis nesta sexta-feira. Confira o que funciona no feriado nacional de proclamação da República agora com a Edneia Araújo. O feriado de amanhã é em homenagem ao acontecimento de 15 de novembro de 1889 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Um grupo de militares do Exército, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, tomou o poder e instaurou a forma de governo republicano presidencialista, acabando com a monarquia. Nessa forma de governo, o povo é soberano, o Estado é governado por representantes para atender o interesse geral dos cidadãos. E quem está pensando em aproveitar o feriado nacional para antecipar as compras para o Natal, as lojas do centro da cidade vão funcionar de 8 da manhã a 1 da tarde. As galerias populares abrem às 8 da manhã e fecham às 3 da tarde. O Mercado Adolfo Lisboa funciona das 6 da manhã até o meio-dia. Já as lojas dos shoppings vão funcionar, em sua maioria, das 9 da manhã até 9 da noite. As praças de alimentação vão até às 10 da noite. As agências bancárias não abrem amanhã, apenas na segunda-feira. Os órgãos da administração estadual não vão funcionar amanhã, mas os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança não vão ser afetados, de acordo com o governo. São 26 unidades de urgência e emergência, atendendo normalmente em plantão de 24 horas. A sala de vacinação na UBS José Raiol, na Constantino Neri, vai funcionar de 8 da manhã até o meio-dia. Os serviços de coleta de lixo funcionam em ritmo de plantão, com atenção às principais avenidas e centro de Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, o Ministério Público do Amazonas abriu inquérito civil para saber as razões da ausência de polícia estadual na rota do tráfico de drogas na cidade de Japurá. No município falta delegado e somente após a ação do Ministério Público foram enviados um escrivão e investigador de polícia. Os detalhes você confere com a repórter Odineia Araújo. O município fica na calha do rio Japurá, afluente do rio Solimões, uma das principais rotas usadas pelo narcotráfico para transportar drogas da fronteira do estado com a Colômbia e o Peru até Manaus. Quando candidato no ano passado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, prometeu guarnecer as fronteiras. A gente precisa guarnecer as nossas fronteiras e a gente faz isso em parceria com o governo federal, para que o Exército possa trabalhar na fronteira em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Militar e Polícia Civil. Nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Civil e vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar. Hoje, o efetivo da Polícia Militar deve estar em torno de 9 mil, quando deveria ser de 15 mil. No início da investigação, em 2018, o Ministério Público do Amazonas constatou a falta de policiais na cidade. Na época, o governo enviou a Japurá um escrivão e 2 investigadores. A investigação foi solicitada pelo promotor José Augusto Taveira. A gente continua com as investigações porque não há delegado de polícia de carreira. Os serviços estão sendo feitos por investigadores da Polícia Civil, muitos deles que não têm formação jurídica e estão presidindo procedimentos. Nossa investigação continua prosseguindo em relação a esse fato, da ausência de delegados. No nosso entender, o corpo de policiais civis que atua naquela localidade realmente não é suficiente para atender a demanda. Japurá é um dos 1.254 municípios do país que podem ser extintos e incorporados por cidades vizinhas porque tem menos de 5 mil habitantes. Com 2.755 habitantes, Japurá poderá ser fundido a Maraã. O Ministério Público também investiga a falta de materiais de expediente e policiais na delegacia de Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Apura ainda denúncia sobre paralisação de atendimento na delegacia de polícia de Tefé após as 2 da tarde. Volto com vocês. Vamos conferir agora um balanço da Operação Maus Caminhos, que desfez uma organização criminosa que desviava recursos milionários da saúde. As informações são do repórter Azaf Augusto. A Operação Maus Caminhos, que iniciou em 2015, investiga o desvio de dinheiro público da saúde do Amazonas
e já foram calculados mais de 104 milhões de reais em prejuízos aos cofres públicos. De acordo com um levantamento feito no portal eletrônico do Ministério Público Federal, durante as 6 fases da operação, em 4 anos, pelo menos 13 sentenças criminais foram determinadas pela Justiça. E essas penas somadas ultrapassam 93 anos de prisão. Em 2016, a operação prendeu pela primeira vez o empresário Mohamed Mustafa por chefiar a organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, desviava dinheiro público da saúde pelo Instituto Novos Caminhos. Na última decisão da Justiça, publicada há 2 dias, o empresário Mohamed Mustafa foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A sócia dele, Priscila Marcolino, que também integrava a cúpula da organização criminosa, foi condenada a 8 anos e 4 meses em regime fechado de prisão domiciliar. Volto com vocês. E a SEDUC vai contratar 4 mil professores temporários para lecionar no ano letivo de 2020. O edital será publicado no final deste mês, tá? A SEDUC garante que essas contratações não vão afetar as convocações dos concursados. 18 horas. Mix 6:15. Opa, muito boa noite para você em 100,7, em a primeira Cid Soares da nossa playlist de hoje. Esta está aí de volta, né? Panic at the Disco, com a música Hey Look Ma, I Made It. A música foi disponibilizada logo após o lançamento do álbum em junho de 2018 e foi tocada por diversas rádios alternativas, olha aí. Pois é, em fevereiro deste ano, as rádios americanas passaram a tocar essa música, que simplesmente disparou em audição no Spotify e no YouTube, marcada como o 3º single do álbum. Pois é, e o videoclipe foi lançado em junho de 2018, mas só viralizou mesmo agora em 2019. Então, um alô aqui pro pessoal do Mano que estava ansioso esperando a playlist, a Maria Dáguia, principalmente. Vamos lá, vamos conferir Hey Look Ma, I Made It, com Panic Disco. Playlist 18 horas. Mix FM 18:20 foi a primeira da playlist de hoje. Panic at the Disco, Hey Look Ma, I Made It. Cid Soares. São boa, hein? Boa. Os povos do Mano pira aqui com isso. Olha, confere aí, nos dias 27, 28 e 29, será realizada no Estúdio 5 a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. É uma rodada de agronegócios, vai integrar, né, essa rodada de agronegócio vai integrar a programação. A ideia é promover um encontro de quem produz com potenciais compradores. Confira a reportagem de Júlia Gomes. A rodada de agronegócios está marcada para o dia 28 de novembro, segundo dia do evento que pretende mostrar o potencial sustentável do Polo Industrial de Manaus, além de reafirmar o modelo econômico atual do estado. A ideia é um encontro entre potenciais compradores e vendedores com o objetivo de gerar novos negócios. E para isso, no início deste mês, uma reunião com cooperativas e associações de produtores rurais da região metropolitana de Manaus foi realizada. O intuito é que essas entidades se organizem fazendo um levantamento dos produtos que têm para ofertar, bem como volume, preço e prazo de entrega, para que no dia da rodada possam efetivar vendas com compradores que estão sendo captados pela própria Suframa, de 4 segmentos: supermercados, cozinhas industriais, polpas de frutas e indústrias. Esta é a primeira vez que a Suframa promove um evento no formato de rodada de negócios, voltado ao setor agropecuário, que é uma das vertentes do modelo da Zona Franca de Manaus, junto aos polos industrial e comercial. A FESPIM ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro no Estúdio 5 Centro de Convenções. Entre os nomes confirmados para o evento está o do presidente Jair Bolsonaro, que fará a abertura da feira. Volto com vocês. Oi, atenção para essa notícia, hein? O Amazonas perdeu pela primeira vez, olha aí, a liderança no ranking de PIB per capita da região norte. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos e o PIB per capita é a divisão desse PIB pela população, no caso do Amazonas. Exatamente, Carlão. E o Amazonas ficou atrás de Rondônia e Roraima, de acordo com os indicadores de 2017. Esses indicadores serviram de base para o estudo divulgado nesta
nesta quinta-feira pelo IBGE. Bom, também perdeu participação no PIB nacional de 1,5% para 1,4%, permanecendo na 16ª posição entre os estados brasileiros, segundo essa mesma pesquisa. O Amazonas teve seu resultado influenciado pelo desempenho das indústrias de transformação relacionada à fabricação de equipamentos de informática e também do comércio das empresas do setor de serviço. Essa matéria completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e hoje, 14 de novembro, é Dia Mundial do Diabetes. Uma doença que a cada dia atinge mais e mais pessoas por conta do consumo exagerado do açúcar e o excesso de peso, os dois maiores fatores de risco para o aumento da doença. Pois é, e para falar sobre esse mal, essa doença crônica e silenciosa, está nos estúdios do programa do 18 Horas, a médica endocrinologista Luceli Paiva. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix. Boa noite, Karime, obrigada pelo convite. Então, vamos lá falar sobre, esse mal, né? O que pode ser feito para evitar, né? É possível a gente conseguir evitar essa doença, mesmo tendo casos na família, mesmo tendo aí a hereditariedade? Sim, Karine, hoje, especialmente diabetes tipo 2, representa uma epidemia. Só no Brasil são quase 13 milhões de pessoas com diabetes. E o pior é que metade não sabe que tem a doença, porque geralmente ela é assintomática, não causa sintomas. Então é muito importante, tanto para prevenir a doença, quanto também faz parte do seu tratamento, estilo de vida saudável. Praticar atividade física regularmente, evitar alimentos ricos em gordura, e isso não deve ser só da pessoa que tem diabetes. A família e os amigos, eles precisam apoiar, porque não é fácil seguir um estilo de vida saudável, né? E infelizmente, nós vivemos uma cultura, por conta da vida moderna, muito tempo no trânsito, sempre correndo para algum local, de comer alimentos rápidos, calóricos, e a atividade física acaba ficando esquecida. A gente fala isso pro Paulo Castro direto aqui, mas não tem jeito. Existem dois tipos de diabetes, né? A tipo 1, em que o sistema imunológico do corpo ataca e destrói células que produzem insulina. E o tipo 2, em que o corpo não produz insulina suficiente ou as células do corpo não reagem à insulina. Qual é a mais comum? É o tipo 2, né? Os dois principais tipos são o tipo 1 e o tipo 2, mas também existe diabetes gestacional, que é o aumento do açúcar. Gestacional. O diabetes gestacional. É um terceiro tipo que representa o aumento do açúcar durante a gestação. E ele vai ocorrer justamente na mãe que engravida acima do peso. Então, esse é um fator de risco. O mais comum, que representa 90% dos casos, é o tipo 2. É esse que está associado à obesidade, principalmente visceral. Então, existe a figura do magro, mas metabolicamente obeso, que é aquela pessoa que tem só a barriga, né? Então, é essa gordura que pode levar a aumento do açúcar, aumento do colesterol, pressão alta, risco de infarto. Bom, olha, 70% dos casos de diabetes em mulheres e 60% dos casos de diabetes em homens são atribuídos ao excesso de peso. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, e dados da última pesquisa realizada pelo Vigitel, agora em 2018, mostrou só no Amazonas um aumento de 68% dos casos de obesidade. Hoje somos 20% de obesos. E se formos considerar o sobrepeso, que também é um fator de risco para o diabetes e todas essas outras doenças crônicas, somos 60%. Né? É muita gente. É muita gente. Pois é, aqui pelo aplicativo Mano, a Jéssica, ela queria saber mais sobre esse assunto do diabetes e gravidez. Ela está grávida, ela está perguntando aqui se ela tem que abolir de vez o açúcar, ou se ela pode consumir algum, assim, com muita regra, o açúcar por dia. Gente, a palavra-chave não é restrição, é equilíbrio, né? Então nós podemos comer de tudo um pouco. A questão é aquele prato bonitinho, por exemplo, ali eu vou ter o feijão, melhor refeição no almoço, feijão, um arroz, salada e uma proteína. A questão é que nós estamos com uma dieta over, carb. Então, geralmente nós misturamos, além do arroz, a farofinha, a macaxeira frita, o feijão
Tem paciente que chama até de feijão maravilha, coloca naquele feijão a carne seca, a calabresa, batatinha né? Então, frita, isso, bacon. Então na realidade é uma dieta over, né? E se a gente simplesmente deixar essa dieta saudável, veja, não vou nem falar em dieta, porque isso traz a restrição e é muito difícil a restrição. A questão é aprender a comer de forma correta, colocar na sua alimentação em todos os horários, no café da manhã, no almoço, no jantar antes de dormir, frutas, né, que são ricas em fibras. Essas fibras diminuem a absorção da gordura ou do açúcar de qualquer alimento. Doutora, uma pergunta à parte aqui. O estresse também leva a pessoa a comer errado, fora de hora? Não tem como evitar isso, ou tem? Pois é, esse é um dos grandes males, né, da vida moderna. Então, às vezes a gente não trabalha para viver, a gente vive para trabalhar, né? Essa é a verdade. E o estresse traz a compulsão alimentar, traz o aumento da pressão alta, enfim, e traz todas essas outras doenças, entre elas o diabetes. Independente do consumo ou não de açúcar, porque de repente a pessoa nem consome açúcar, toma aí o adoçante e tal, mas o estresse por si só pode desencadear um tipo de diabetes, mesmo para quem não tem a hereditariedade na família, né? Pois é, o tipo 2, ele está muito associado, Karine, à hereditariedade. Então, você ter um pai, um irmão, uma mãe diabética, significa que você tem a genética do diabetes. Não significa que vai manifestar o diabetes. Não, essa genética ela pode ficar ali adormecida para o resto da vida e só vai manifestar se você não tiver uma vida saudável. Então isso é importante criar inclusive nos nossos filhos, né? Hoje em dia as crianças também estão ficando obesas, estão ficando com diabetes tipo 2, não só o tipo 1, porque a realidade é brincadeira na frente de uma tela, ninguém mais ou poucas crianças brincam na rua, jogam futebol, gastam energia e muitas vezes é mais fácil um alimento pronto, né, um alimento já industrializado, geralmente ele vai ser mais rico em sódio, mais rico em gordura e isso acaba trazendo males. O que a senhora pode falar para as pessoas que querem essa resposta agora aqui? Perguntam sobre refrigerante e cerveja. Volta a questão do equilíbrio ou tem que reduzir mesmo? Volta a questão do equilíbrio. Gente, tira o refrigerante. Eu nem vou falar para tirar a cerveja, pelo menos diminui, né? Que às vezes traz o relaxamento. Qual é o equilíbrio, o refrigerante... O equilíbrio é que é complicado, né? O equilíbrio que é complicado. Pois é, você conseguir 2 long necks ao dia, por exemplo, isso eu estou falando de um paciente diabético, não vai trazer mal. É claro que não pode. Então vou assistir o jogo só no sábado, vou 2 vezes 7, 14 long necks ali. Não vai conseguir não tem essa compensação, né? Esse álcool, não vai ter essa compensação, tem risco tanto de subir esse açúcar quanto de baixar muito, que é a hipoglicemia, que também é ruim. Agora, gente, vocês sabem quanto tem um copo de refrigerante açucarado? Um copo de 350 ml, quanto ele tem de açúcar? Quanto? Deve ter muito. Quase 8 colheres de açúcar. E o açúcar, um copo, 350 ml. Não estou falando de 500 ml, não, né? E isso não traz nada de bom, não tem nenhuma proteína, nenhuma vitamina. É só o açúcar que também vai fazer mal para os dentes. Doutora, é verdade que o Novembro Azul foi iniciado pelo diabetes e não pelo câncer de próstata, é verdade isso? Pois é, Novembro Azul também é diabetes, né? E eu tô até aqui com a blusa da campanha, né? Nós da endocrinologia estamos fazendo várias ações, então em nome dos endocrinologistas do Amazonas, aproveito para agradecer o convite e convidá-los para uma ação que nós vamos fazer no dia 24 de novembro, domingo, numa manhã, vai ser uma manhã de atividade lá na Ponta Negra, com aula de ginástica e medida da glicemia também na ponta do dedo. E isso é importante porque muita gente não sabe que está diabético, né? Então, fazer o teste é como você pode fazer o diagnóstico e tratar adequadamente, evitando as complicações. Gente, o diabetes, um dos grandes males dele é que ele não causa sintomas. Então, o paciente pode desenvolver complicação na vista, no coração, no rim e nos pés sem saber. O diabetes pode levar à perda da sensibilidade nos pés. Um paciente diabético é capaz de pisar em um prego e não sentir. Nossa. Ele é capaz de ir na padaria a pé, no sol, no nosso sol de meio-dia, abrir ferida no pé
e não sentir, porque perdeu a sensibilidade. Então, é importante cuidados, né, com os pés, é importante o diagnóstico correto, é importante a aderência a um estilo de vida saudável. A rede pública de saúde está conseguindo atender esses casos? É difícil, né? São muitos diabéticos. Hoje, tratar diabetes não deve ser restrito ao especialista, porque vivemos uma epidemia, então é importante que todo médico saiba atender e tratar adequadamente esse paciente. Além do que, esse paciente, ele exige um tratamento multidisciplinar. Por exemplo, eu falei da perda de sensibilidade nos pés, mas essa perda da sensibilidade pode ocorrer também no coração. Então, o paciente pode infartar sem ter aquela dor típica, né? Ele pode infartar, por exemplo, sentindo simplesmente um mal-estar no estômago e acaba não procurando um atendimento ou recebendo o diagnóstico correto. Pois é, e se nós tivéssemos uma saúde de atenção básica eficiente, fazendo aí prevenção e o controle da glicemia, não teríamos tantas pessoas ocupando leitos aí dos hospitais nessa situação já crítica, né? É verdade. Então, infelizmente, nós vemos isso. Muitas vezes o paciente descobre que está diabético porque chegou no pronto-socorro com necessidade de amputar um pé, né? Então, isso é muito triste. Diabetes é a principal causa de amputação não traumática. Diabetes é a principal causa de cegueira. Diabetes é a principal causa de hemodiálise. Diabetes é a principal causa de morte por infarto cardíaco. Ana, nos últimos anos, o aumento de casos no Brasil foi de 31%, né? São dados. Isso coloca o país na 5ª posição entre as 10 nações que apresentaram maior elevação de casos da doença no mundo. Qual é o problema? Falta políticas públicas mais eficientes para combater essa doença? É um caminho? Eu acho que falta gestão, né? Principalmente, é preciso que os órgãos se comuniquem. É preciso ampliar a visão para além das paredes de uma unidade básica de saúde. Por exemplo, nós vivemos a cultura do açúcar, do fast food. Eu sei que é importante para a economia, né? Mas a gente precisa também trabalhar o outro lado. Imagina uma mãe com DM tipo 1, que é o diabetes que aparece na infância. O único tratamento é a insulina, estar no restaurante com seu filho e com troco vem também uma balinha, né? Então é complicado para essa criança que já sofre muita restrição e a mãe muitas vezes já é a figura para essa criança da limitação. Então, gente, eu não sei nem o que falar, mas eu acho que é possível, a gente precisa nos dar as mãos e estar além, né? Doutora, uma última pergunta. Quanto tempo hoje o paciente espera para ter uma consulta a um endocrinologista na rede pública? Espera bastante. Eu acredito que em média uns 3 meses. Nossa! Nossa, é muito complicado. É muito complicado. Bom, agora 6h36. O assunto aqui temos muito assunto, temos muitas perguntas. É claro que vamos voltar a falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui corrida, né? O trânsito tá uma maravilha, né, doutora? Sim, nossa. Conversamos com a médica endocrinologista Luceli Paiva. Suas considerações finais? Faça o teste. Principalmente se você tem um parente que tenha diabetes. E, gente, a família precisa estar junto, né? Esse é o tema da campanha. Não é só o diabético que precisa de uma dieta, de uma alimentação saudável. É toda a família, até porque é difícil e a genética está ali, fazendo parte daquela família. Então tá ok. E qual é o dia mesmo da mobilização lá na Ponta Negra? Dia 24 de novembro, domingo, 8 horas da manhã. Estaremos lá para fazer exercício físico. Legal, vamos fazer a blitz da glicemia. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada, Karine. Boa noite. Agora 6h37 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, a segunda música da playlist do 18 horas é Someone You Loved, do cantor e compositor escocês que é o Liz Capaldi. Lançado em novembro de 2018, Someone foi um sucesso comercial, chegando ao número 1 na parada de singles lá no Reino Unido.
Pois é, ele também alcançou o número 1 na parada de singles irlandeses em março deste ano. Nos Estados Unidos, Someone You Love It foi um sucesso, chegando ao topo da Billboard Hot 100. E a música alcançou a primeira posição no UK Single Chart e ficou lá por 7 semanas consecutivas. Essa música também garantiu a primeira entrada de Capaldi na parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, estreando no número 85 e chegando à primeira posição em sua 24ª semana na parada. Não é fácil não, viu, gente? Fácil não. Então vamos lá, confere aí Someone You Love It. Playlist 18 horas. A segunda da playlist de hoje em 100,7, Someone You Love It, Lewis Capaldi, mais uma que você conferiu aqui em 100,7, Cid Soares, tudo certo, tudo bem? Tranquilaço. Você viu aí a questão da diabetes, né? Não, Cid, Karine, Paulo Castro. Todo mundo preocupado já. Temos todos que ficar atentos, porque... Fazer o teste da glicemia, né? Porque ela falou, a maior parte das pessoas não sabe que está com a doença, não né? Sabem que estão então doentes. Vamos lá. É super complicado, não é muito simples. Muito bem, 6 horas e 41 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e Ciro Gomes, ex-candidato à presidência do Brasil pelo PDT, estará em Manaus no próximo dia 28 de novembro para palestrar em um seminário sobre desenvolvimento regional e nacional. O evento vai ser no auditório Eulálio Chaves da UFAM. A presença de Ciro Gomes no seminário foi confirmada pelo presidente estadual do PDT, Rissa Abraão. Ele vai falar sobre a economia brasileira e indicar caminhos para o crescimento econômico, além de sua visão sobre a Amazônia. Ciro Gomes é um dos políticos mais polêmicos do Brasil. Na atualidade, se posiciona frontalmente contra essa polarização entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro. É uma pessoa com bastante conhecimento, mas totalmente estourado. Fala demais e quem fala muito acaba invariavelmente cometendo seus erros exatamente pelo excesso. 18 horas. Bom, e a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL vai rachar a bancada do partido na Câmara. Projeção feita pelo jornal O Globo aponta que 26 dos 53 deputados federais da sigla devem acompanhar o presidente para fundar a Aliança pelo Brasil. Pois é, mas outros 27 indicam que vão permanecer nos quadros da legenda, enquanto 2 ainda não decidiram qual rumo vão tomar. Se a criação do partido de Bolsonaro for adiante, a tendência é que as forças de centro se fortaleçam ainda mais no Congresso. Com a base esfacelada, o governo pode ter mais dificuldades em relação com o Legislativo. Bom, a possível migração vai alterar a dinâmica, com certeza, da negociação política. O PSL, segundo o maior partido da Câmara, passaria a ser a 9ª maior bancada, caso os deputados hoje indecisos decidam continuar no partido, enquanto a Aliança pelo Brasil ficaria com a 12ª posição. O PL, integrante do Centrão, que reúne ainda PP, DEM, Republicanos, PTB, PSD e Solidariedade, seria alçado à 2ª bancada atrás do PT. O bloco informal soma mais de 250 votos na casa. E esse levantamento aí feito pelo jornal o Globo confirma a informação divulgada aqui no 18 horas de que o deputado federal, o delegado Pablo, o único do PSL eleito para a Câmara Federal do Amazonas, não vai acompanhar o presidente Bolsonaro e vai permanecer no PSL. O deputado Pablo Oliva vai continuar, portanto, como presidente estadual do PSL no Amazonas. Já o presidente municipal do PSL em Manaus, o deputado delegado Péricles, anunciou hoje que vai trocar o PSL pelo Aliança pelo Brasil. Pois é, ao sair do PSL, o deputado Péricles pode perder o mandato de deputado estadual, porque o mandato pertence ao partido, que vai requerer na Justiça Eleitoral a cadeira hoje ocupada pelo delegado. Economia. Bom, e agora a gente fala de arrecadação. Isso porque os amazonenses já pagaram mais de 25 bilhões de reais em imposto só esse ano. Mas será que as pessoas fazem ideia aí de quanto pagam de imposto? É o que vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. De janeiro até esta quarta-feira, o contribuinte amazonense pagou mais de 25,4 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais, de acordo com o impostômetro.
ferramenta da Associação Comercial de São Paulo, que mostra a arrecadação do tributo no país, estados e municípios. Com o valor atual, o Amazonas já arrecadou 1,1 bilhão a mais que no ano passado, no mesmo período, quando foram arrecadados 24,2 bilhões de reais. Em 2018, o Amazonas arrecadou 28,3 bilhões. Mas será que nas ruas as pessoas sabem ou pelo menos fazem ideia desse valor? Gabriel Veras, jornalista. É alguns bilhões, provavelmente. Yolanda Nunes. Eu já sou aposentada. Nem ideia. Rodrigo Barreto. Eu sou empreendedor. Não faço ideia, na verdade. Goduane Lopes. Eu sou estudante. Não tenho noção. Conforme o levantamento, a arrecadação no Amazonas representa 1,24% do total arrecadado no Brasil no período. Somente em Manaus foram mais de 1,1 bilhão recolhidos até esta quarta. Em todo o país, ainda neste período, foram mais de 2,1 trilhões arrecadados. Volto com vocês. Bom, seguinte, a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo. De tudo o que é produzido e vendido no Brasil, o governo arrecada 32,3%. No Chile, por exemplo, esse percentual é de apenas 20,4%. E além disso, o dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro não é retribuído com serviços públicos de qualidade, não é isso? Temos uma saúde pública ruim, uma educação deficiente, enfim, a máquina governamental sabe muito bem, e bem mesmo, arrecadar, mas não sabe retribuir, oferecendo bons serviços ao contribuinte. Isto é complicado. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal condenou o ex-prefeito do Careiro, Hamilton Alves Vilar, e o empresário João Caram Filho pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 1º da Lei 201 de 1967, a chamada Lei dos Prefeitos. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os réus desviaram verbas públicas federais destinadas à construção de módulos sanitários em comunidades na zona rural do município. Hamilton Vilar foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto e a perda do direito de exercer cargo ou função pública pelo mesmo período. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade. Bom, já o empresário Caram Filho teve a pena privativa de liberdade substituída pelo pagamento de 10 salários mínimos e pela prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo período aí de 4 anos. Pois é, a gente percebe que tem sido cada vez mais comum a condenação de agentes públicos por desvio de verba aqui no Amazonas e também no Brasil. Essas decisões da Justiça, a gente percebe que tem também o caráter pedagógico. É muito importante porque mostram que a impunidade está sendo combatida sim e o agente público que praticar corrupção, cometer irregularidades, vai responder na Justiça mais cedo ou mais tarde. Esse fato que levou à condenação do prefeito e do empresário é de 2003. Cidades. O Amazonas registrou 52.579 casos de malária no período de janeiro a outubro deste ano. Foi uma redução de 18,5% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 60 mil casos. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. E aqui em Manaus foram registrados 5.216 casos de malária nos 10 primeiros meses deste ano. São Gabriel da Cachoeira lidera as notificações com 7.032 casos, seguido de Barcelos, Manaus e Santa Isabel do Rio Negro. E nesta quinta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas fez uma mobilização de combate à malária. O evento marcou o Dia da Malária nas Américas e foi realizado no Centro Cultural Aníbal Bessa, no bairro Novo Aleixo, na zona leste da cidade. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 49 minutinhos. Cid Soares, Carime Leão, ouvinte 106,7. Olha só, a terceira música da playlist, 18 horas. É a número 1 no mundo, hein? Hoje, inclusive, Tony and I, Dancing Monkey. A música é sobre as expectativas que são colocadas nos artistas, olha aí, pelos fãs, e agradou em cheio. Para se ter uma ideia, logo no lançamento, o single atingiu o número 1, olha só onde? Na Austrália, na Áustria, na Bélgica, Dinamarca,
Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlanda, lá na Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e também na Suíça. Olha isso. A canção Dance Monkey tem uma melodia poderosa e se aloja instantaneamente no cérebro. Significa dizer que é a famosa musiquinha chiclete, né? Chiclete. É uma produção de Konstantin Kartin, que também mixou a faixa. Pois é, Tony é uma mistura aí de um lord inglês, o visual meio Billie Eilish e atitudes Miley Cyrus, imagina, né? Uma figura. É uma grande promessa deste ano para o pop mundial, então vamos conferir e você vai conferir o clipe, você que está aí ligadinho no app Mano, o clipe de Tone and Die, Dance Monkey. Playlist 18 horas. Tem mais uma que você conferiu em 100,7, a música Chiclete, né? Tones and I Dance Monkey. Agora vamos saber como está o tempo em Manaus com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, e segundo informações do Clima-Tempo, é aquela história, aquela noite super fresquinha com chuva, viu? Opa. Deve chover de verdade essa noite aqui, olha, a mínima de 22 graus e a máxima não vai passar de 31 graus. Bom, hoje, quinta-feira, vamos conferir agora os comentários da nossa colunista Nafisi Bach-Valois, que fala sobre a reunião em Brasília do BRICS, grupo formado pelo Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Meu boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Mix FM. Estou de volta às 18 horas comentando os últimos movimentos políticos em nosso país e em nosso estado. E vamos começar por Brasília, onde 5 chefes de estado e de governo se reúnem para discutir a ampliação da cooperação e dos investimentos entre seus países. Esse bloco é denominado de BRICS e é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E vejam que logo no primeiro dia de evento, o presidente Bolsonaro realizou reunião com nada mais, nada menos que o presidente da China. É a sequência daquela agenda positiva, lembram? Que o presidente vinha construindo na Ásia. E esta sequência fez com que o presidente Bolsonaro afirmasse que a China cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. E eu me atrevo a afirmar que o Brasil começa a dar certo. Mas um dos pontos fortes do encontro foi a participação dos 5 chefes de Estado e de governo em uma reunião com o grupo de empresários e com o Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS, que possui um capital de nada mais, nada menos que 50 bilhões de dólares e financia projetos de infraestrutura nos 5 países. E enquanto isso, em Manaus, Amazonas, o governador some, o vice-governador vai passear na feira e os servidores da saúde, esgotados porque não recebem seus salários há cerca de 5 meses, ameaçam paralisar suas atividades. E tentando evitar a greve na saúde, só restou aos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto buscar socorro junto ao Ministério Público do Amazonas, órgão sempre atuante na defesa do cidadão. E vamos esperar que, com o apoio do MPE, os servidores da saúde consigam resgatar o direito aos seus alimentos e o cidadão não fique sem assistência. Um bom final de semana a todos e até terça-feira, quando eu estarei comentando um tema de sua escolha. Vá ao Instagram, @NaficeBacri, e deixe seu comentário. Meu boa noite. Muito bem, 6 horas e 57 minutinhos, já nos finalmente, não é isso, Karime Leão? Exatamente, Carlão, já nos finalmente, muito obrigada pela sua participação, vocês aí que movimentaram aqui o aplicativo Mano durante o programa 18 horas, hein, Luciano? Vamos lá, quem vai pro show do Whindersson Nunes é a Ana Esther Carvalho, e quem vai pro cinema aí é a Mara Cavalcante e a Dai Cunha. Não se matem, amanhã tem mais. Arrasou! Isso, amanhã. Agora 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje a população do Amazonas ficou sabendo que os Ministérios Públicos de Contas da União e do Estado foram à Justiça cobrar do governo do Amazonas que assuma sua responsabilidade pelo funcionamento do Hospital Francisca Mendes. Já está decidido praticamente que a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, não pode mais ser contratada para operar o hospital. O Francisca Mendes é referência no tratamento das doenças do coração no estado. A demora do governo do Amazonas para decidir ameaça
colapsa o funcionamento do hospital, que atende milhares de pessoas todos os dias. A situação é gravíssima. A falta de providências para a transição da Unisol para o Estado estão parando os serviços. Cirurgias cardíacas de urgência sendo reduzidas, pacientes estão esperando nas UTIs, serviços não são pagos, ou seja, o Francisca Mendes está um caos. Até quando? Até que aumente o número de mortos? A população não aceita isso, com certeza. 6h59 em Manaus. 18 horas. Boa noite, Karime, Cid, Emi, Luciano e... Boa noite. Hasta amanhã. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Muito bem, continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.